Olá, meu nome é Miguel Monteiro de Carvalho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje sobre um ponto fundamental na reabilitação em prótese e protocolo, que é a moldagem. Mais especificamente, a esplintagem dos implantes entre si durante o procedimento de moldagem. A gente sabe que quando a gente trabalha numa prótese sobre implantes múltipla, e a prótese protocolo se enquadra nesse perfil, é muito importante a passividade dessa futura prótese nesses implantes. Então, por isso, a necessidade da esplintagem desses implantes durante o processo de moldagem. Durante muito tempo, nós usamos uma resina acrílica para unir esses implantes, seja a resina Duralay ou seja a resina Paterne, e funcionam super bem. Inclusive, são os nossos fatores, né, os nossos materiais de referência. Mas já há algum tempo eu uso a resina bisacrílica para fazer essa união. E principalmente em prótese protocolo, eu noto um ganho de tempo, uma otimização da técnica muito interessante. Por isso eu preconizo, tanto na minha clínica quanto para os meus alunos, nos meus cursos presenciais e também nos cursos online. E no vídeo de agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo comentado. Inclusive, esse vídeo já está aqui no canal há algum tempo, mas ele não é originalmente comentado e eu quero agora comentar alguns passos rápidos ali dessa técnica, né, usando a resina bisacrílica para essa esplintagem. Depois, então, eu quero mostrar para vocês dois artigos científicos que temos, então, ali uns resultados e conclusões interessantes, inclusive comparativas. E, por fim, um caso clínico em que eu, mais uma vez, uso essa técnica de esplintagem e vou mostrar também umas etapas aí da finalização desse trabalho. Vamos dar início ao nosso vídeo. Antes, só para ilustrar para vocês, esse, logicamente, é um manequim que eu uso nos cursos presenciais, onde os alunos têm aqui a oportunidade de praticar etapas que futuramente eles vão fazer na clínica, né? Então, o que vocês veem aqui é esse modelo com a inserção previamente de quatro réplicas dos implantes, e o que vocês notam aqui são os pinos de moldagem, os transferentes para moldeira, para moldagem aberta, né? E antes da inserção do material de moldagem propriamente dito, em que normalmente a gente preconiza o poliéter de corpo médio, nós vamos fazer a união desses transferentes de moldagem com a resina, seja ela de forma clássica, como a gente falou, ou como vocês vão ver com a resina bisacrílica. É importante que esses transferentes sejam ligados por uma trama, vocês estão vendo aqui previamente já ligados por um fio dental, em que esse fio dental ele vai suportar a resina durante o período de polimerização. A inserção do material, né, tanto por lingual quanto por vestibular. No final da polimerização desse material, que nós vamos seguir aí a orientação do fabricante, no caso da resina bisacrílica, nós vamos aguardar 5 minutos, né, até a sequência do procedimento. Depois, então, do final, como falamos, né, da polimerização, nós vamos seccionar essas uniões e no momento que nós seccionamos esses pontos de união, nós vamos romper, nós vamos distensionar essa contração de polimerização e aí nós vamos dar sequência para uma nova união. E essa nova união vai ter um espaço, vai ter uma dimensão menor, então, por consequência, a contração de polimerização ela vai ser menor e nós vamos ter, então, um modelo futuro mais fidedigno em relação ao nosso modelo original ou à arcada do paciente também original, tá? A secção, então, da resina, né? Como vocês viram, e agora nós vamos ligar esses pontos. Nós podemos ligar esses pontos novamente com material de origem, por exemplo, nesse caso a resina bisacrílica, ou com uma resina fotopolimerizável, tá? Especificamente para a resina bisacrílica, tá? Na resina acrílica vale a pena seguir somente o material de origem. Tá? Então, no caso da bisacrílica, usando a resina fotopolimerizável, eu indico para vocês uma resina flow de baixíssima contração, que é a resina bulk. Esse material, então, é inserido nos pontos onde nós fizemos a seção, né, a secção de cada uma dessas ligações. E como vocês notaram, sendo uma resina fotopolimerizável, nós vamos fotopolimerizar e daí em diante nós vamos seguir com a nossa sequência de moldagem. Esse primeiro artigo, né, comparativo entre a resina acrílica, né, no caso a Paterne, e a resina bisacrílica, seguiu uma metodologia bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência desses artigos, mas basicamente com o mesmo modelo mestre, eles seguiram o protocolo com a resina acrílica e o protocolo com a resina bisacrílica. Chamaram o grupo da resina acrílica de grupo A, o grupo da resina bisacrílica de grupo B, deram sequência no processo de moldagem usando então o poliéter e obtiveram então os modelos em gesso. Esses modelos em gesso foram comparados entre si e também com os modelos originais, tá? Interessante notar, né, que no grupo A, no grupo da resina Paterne,
os autores utilizaram a técnica de seção e reunião para aliviar as tensões, como eu mostrei para vocês agora há pouco, né, naquele outro vídeo no início da aula. E já no grupo B, o grupo da resina bisacrílica, eles não usaram, eles não fizeram essa seção devido, de acordo com os autores, à alegada menor contração de polimerização. Bom, gente, a minha opinião em relação a isso é que vale a pena fazer a exceção mesmo quando vocês utilizarem a resina bisacrílica, tá? E vocês vão notar isso no próximo artigo que eu vou compartilhar com vocês. Como nós vimos, então, o material de moldagem utilizado foi o poliéter de corpo médio e a precisão foi avaliada nas três dimensões e também na angulação de cada um dos análogos. E como resultado, né, eles não notaram uma diferença estatística em relação aos modelos em gesso finais. Ou seja, usando uma técnica ou a outra técnica, os resultados foram similares. E as divergências que aconteceram dos modelos finais, elas foram similares em relação ao modelo original. Ou seja, as distorções que aconteceram, aconteceram na mesma proporção usando a resina Paterne ou usando a resina bisacrílica. E exatamente essa foi a conclusão, né? O modelo mestre obtido por ambos os materiais exibe precisão similar. E ele ainda comenta, os autores ainda comentam, né, que a bisacrílica pode ser usada como material de união, pois é considerado fácil de manusear, consome menos tempo e é menos sensível à técnica, além de ser mais rígido. Essa é uma opinião que eu acho extremamente pessoal, que inclusive é a minha. Eu prefiro a resina bisacrílica para fazer esse tipo de procedimento, mas assim como na odontologia nós falamos, né, que o melhor material de moldagem é aquele material de moldagem que o dentista melhor se adapta, esse é um passo da moldagem, ele também vai ser selecionado de acordo com aquela técnica que você se sentir mais confortável para trazer previsibilidade, tá? Nesse outro artigo, né, inclusive publicado por colegas lá da Unicamp, no European Journal of Dentistry, também foi um artigo comparativo, né, em que comparou as resinas, vou chamar de tradicionais, nesse caso a Duralei, a Paterne, e também colocou aí nesse padrão comparativo a resina bisacrílica, mais uma vez a Protemp da 3M, né? E cada material foi testado em duas técnicas. E esse ponto que eu achei interessante desse artigo. Eles compararam todos os materiais sem fazer a seção, sem fazer o corte e a reunião, e compararam também os mesmos materiais, fazendo os cortes e reunindo cada um deles. E é sobre esse gráfico que nós vamos falar, onde nós vamos ter a distorção e as técnicas. Passo único e seção, né? Seção e reunião. O ponto azul equivale à bisacrílica, onde nós tivemos uma distorção aumentada. O ponto vermelho é a Duralei, que podemos falar que está aqui no meio do caminho. E o ponto verdinho é a Paterne. Ou seja, com passo único, quem se mostrou mais estável foi a Paterne, quem se mostrou menos estável foi exatamente a resina bisacrílica. Mas olha que interessante quando nós passamos do passo único para o corte e a reunião dos materiais. As distorções praticamente se anulam. Dessa forma, vocês vão romper a distorção de polimerização de uma forma muito importante e vão ter um modelo final mais fiel. E como conclusão, exatamente isso que nós vimos no gráfico, né? A Paterne se mostrou o material mais estável, com valores médios de contração mais interessantes, né? E a técnica de seção e nova união se mostrou fundamental para reduzir a alteração dimensional em todos os materiais testados. E como prometido, eu vou compartilhar com vocês as etapas protéticas desse caso clínico, tá? Nessa foto aqui mais à esquerda de vocês, os transferentes de moldeira aberta já instalados. Com a resina bisacrílica, nós podemos substituir o fio dental por elástico, mais rápido, né? Inserção, somente por esse motivo, por uma praticidade. Esse vídeo aqui, então, vai ajudar vocês a visualizarem melhor, tá, a técnica. Vocês já notam, então, os transferentes aqui, como nós falamos, em posição, o elástico também. E o elástico vai ajudar a sustentar a injeção da resina bisacrílica. E vocês vão notar também que é muito mais ágil esse procedimento com a resina bisacrílica, comparativamente com a resina acrílica, em que eu precisaria do poli aqui do pincel, e isso demandaria um tempo clínico bem maior, tá? Tanto por vestibular quanto por lingual, nós vamos inserir, então, a resina bisacrílica, tá? Depois, então, da polimerização, seção, nova união, nós damos sequência, então, com o material de moldagem propriamente dito, no caso, o poliéter de corpo médio e a moldeira aberta, né? E depois, aí também, mais uma vez, seguindo o fabricante do tempo de polimerização do material de moldagem, nós desaparafusamos e tiramos, então, a nossa moldagem da boca do paciente, aí os passos laboratoriais. Com isso, nós vamos ter, então, o nosso modelo de trabalho. Sobre esse modelo de trabalho, logicamente previamente montado no articulador, nós vamos fabricar uma nova montagem de dentes. Nós podemos chamar isso de um novo WhatsApp. E esse WhatsApp, esse novo enceramento, ele é fundamental para que, por redução, depois nós consigamos fazer então a estrutura, né, o desenho
da nossa futura estrutura metálica que vai suportar, no caso da prótese superior, uma prótese protocolo cerâmica. A partir dessa montagem aprovada, a infraestrutura ela é fabricada, ela é reduzida para que então futuramente a aplicação de cerâmica possa se suceder, né? Então vocês vão notar aqui nesse breve vídeo também em que nós temos escaneado já tanto o modelo como também essa montagem aprovada clinicamente e que por redução nós vamos fabricar a nossa futura infraestrutura da nossa prótese protocolo, nesse caso cerâmica. Entramos então na fase de finalização do caso. Como vocês viram, a prótese protocolo dessa paciente está sendo finalizada em cerâmica. A inferior ela também está finalizando em prótese protocolo, só que prótese acrílica. Existe um motivo para isso, tá? A gente pode abordar esse assunto em outro momento. E claro que essa etapa final, né, demanda pelo menos uma, duas consultas de prova para que nós possamos avaliar se a cerâmica está bem, se a estética está legal, se a parte funcional dos trabalhos entre si também está interessante. Os ajustes são executados, uma ou duas, ou às vezes até três retornos ao laboratório são necessários para que a gente possa chegar no momento da finalização do caso, que é isso que eu vou mostrar agora para vocês com um rápido vídeo também. Esse vídeo da instalação do trabalho, aqui é a prótese superior sendo instalada. Gosto muito de usar o contra-ângulo para a instalação desse trabalho, com a chaveta própria, lógico, né, de cada sistema. E eu então mensuro no meu motor, né, o torque necessário, mais uma vez indicado pelo fabricante, e o trabalho então finalizado em boca. Algumas fotos aqui do trabalho finalizado. Eu acho muito interessante essa evolução, né, gente, de como a prótese protocolo ela vai motivando, inclusive, o paciente, né? Vocês notem que a paciente se apresentava de uma forma enquanto ainda não tinha iniciado o trabalho, a reabilitação. Em provisório, ela já estava mais motivada e o trabalho final, né? E quando a gente compara como a paciente chegou, como a paciente saiu, principalmente nas consultas de revisão, né? A gente nota que a paciente passa até a ter uma autoestima, né, mais legal, né? Isso é muito legal e muitas vezes isso motivado pela própria reabilitação sobre implantes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma etapa tão pequena, né, em toda a nossa reabilitação, essa esplintagem dos implantes, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Vocês que já executam prótese protocolo, vocês sabem a importância que uma prótese passiva tem, né? Isso num curto, num médio e também num longo prazo, né? A falta de passividade de uma prótese protocolo pode levar os implantes a um insucesso tardio, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Por favor, deixe aqui as suas perguntas nos comentários. Se possível, se inscrevam no canal e não deixem de curtir o vídeo, tá bom? Isso me motiva e motiva a minha equipe cada vez mais a continuar compartilhando esse tipo de informação com vocês, tá bom? Obrigado, até mais.